Meu nome é Lívia, eu sou mestranda na Unesp de Araraquara, estou vinculada ao programa de pós-graduação de Linguística e venho aqui nessa semana de pós-graduação da UFSCar apresentar um trabalho relacionado ao desenvolvimento então, dessa pesquisa. O tema é o estudo da transitividade verbal, com foco aí nos materiais didáticos utilizados no ensino da língua. Então, inicialmente nesse trabalho, nós temos como tema a abordagem da transitividade pelos diferentes livros didáticos, observando aí a importância de aprofundar a discussão sobre essas abordagens, visto que o tema da transitividade ele é um tema muito pautado no ensino regular, que vai desde o início do ensino fundamental 2, aí no 7º ano, até o final do ensino médio. E ainda temos como observação que a BNCC, ela seguindo os PCNs, vem propondo um ensino de gramática articulado com as práticas linguísticas. Então, um ensino de gramática que não seja mais apenas normativo, focado em regras de forma descontextualizada. Bom, dentro desse tema, dessa discussão, nós temos alguns objetivos, que é analisar como distintos materiais didáticos utilizados na rede de ensino discutem as questões relativas à transitividade e como descrevem os argumentos verbais, como, por exemplo, objeto direto e indireto, para assim delinear que um outro objetivo a essa abordagem dos livros em contraposição, de forma contrastiva a abordagens linguísticas e tradicional trazidas quanto ao fenômeno da transitividade. Além disso, examinar nesses materiais didáticos recursos teóricos e práticos utilizados no ensino do fenômeno. Então, o que eles trazem na parte explicativa, mais teórica, e o que trazem na parte de exercícios. Temos algumas discussões que embasam então, o desenvolvimento desse trabalho, que é a observação das suficiências e insuficiências do tratamento concedido pelos materiais ao ensino da transitividade. A forma de abordagem que esses materiais trazem, como e até que ponto ela auxilia o aluno na aprendizagem do fenômeno da transitividade e do funcionamento da língua. Dentro disso, trabalhamos com a hipótese de que os livros didáticos, mesmo após os PCNs e principalmente a BNCC, trazem uma abordagem de ensino da transitividade que ainda não se mostra adequada à reflexão, a um ensino reflexivo, que leve o aluno a aprender ao fenômeno da transitividade e a estrutura da língua, aprender de forma ativa, observando a construção da língua, aprender a transitividade de forma, então, contextualizada. Na metodologia, nós temos aí como base metodológica o levantamento das formas de descrição da transitividade e os fatores trazidos por diferentes abordagens, Então, levantar essas diferentes abordagens para fazer essa observação. Selecionar os livros didáticos, usados no ensino regular e que tratem do tema da transitividade. E um dos critérios, dentro dos critérios, um dos principais, é que esses livros sejam, então, os aprovados no Programa Nacional do Livro Didático, que aí são os possíveis de serem selecionados e utilizados pela escola no ensino público. A revisão da literatura linguística voltada ao ensino da língua portuguesa, então não só a literatura voltada à transitividade, mas o ensino da língua portuguesa.
e a análise, né, dessas abordagens diferentes selecionadas e a sua influência na aprendizagem, como podem vir a influenciar a aprendizagem dos alunos. Dentro ainda da metodologia, temos alguns parâmetros de análise, né? Que é observar o contexto onde aparece, é tratada a transitividade nos materiais didáticos, em qual capítulo ela é vinculada, em qual unidade. Observar os critérios adotados, né, nos livros didáticos para a abordagem da transitividade verbal, quais são esses critérios. O tipo de abordagem trazida pelo livro é teórica ou é mais prática, como que aparece, né, a parte teórica, a parte prática, e observar aí quais são os tipos de verbos e de complementos mais frequentemente utilizados como exemplos de um determinado tipo sintático de verbo. Né? Às vezes nós podemos observar até que os livros trazem um rol, né, mais frequentes aí de verbos utilizados como exemplos que se repetem, né? E essa análise feita, como já dito anteriormente, de forma contrastiva entre os livros didáticos, as gramáticas tradicionais e os textos teóricos, linguísticos sobre transitividade. Fundamentação teórica, de uma forma sucinta, nós temos a gramática tradicional, a observação de uma gramática, uma abordagem linguística, pesquisa linguística, aí nós estamos numa perspectiva funcionalista, e ainda dentro dessa perspectiva, a literatura linguística voltada para o ensino da língua portuguesa. A análise, os resultados são parciais e iniciais. Estamos no início do desenvolvimento desse trabalho, das observações. Então, temos aí como os resultados iniciais a observação que nos livros didáticos, né, inicialmente analisados, quando eles tratam da transitividade, eles não discutem o conceito do fenômeno. Né? Então, eles vão tratar a transitividade aí de uma forma mais limitada, né? Trazendo uma descrição limitada da transitividade e das propriedades dos argumentos verbais, como objeto direto e indireto. Então, a gente observa que nos materiais didáticos, a transitividade ela é vista e tratada como uma classificação do verbo. Então, por isso que não tem uma discussão do conceito mesmo, do fenômeno da transitividade, né? Ela não é relacionada, estudada com a construção de toda a oração, o sentido de toda a oração, mas aí ligada apenas ao verbo. Né? E os verbos então vão ser transitivos ou intransitivos, e quando transitivos vão ser diferenciados de acordo com os argumentos e os complementos que o acompanham, né? Como objeto direto ou indireto. E, por sua vez, esses argumentos eles são descritos apenas com um único critério, que é a ausência ou presença de preposição. Né? Então, é a presença ou ausência de preposição que vai aí classificar esses complementos e a transitividade verbal. Então, essa parte teórica dos livros é feita de forma sucinta, até em pequenos quadros explicativos, e é utilizado orações sem contextualização. Mesmo quando elas aparecem em algum gênero textual, elas são retiradas sem discussão dessa contextualização, né? Se a classificação da transitividade independesse do contexto no qual a oração aparece, no qual ela é construída. Então, nós trouxemos um livro, que é um dos livros, é uma parte dos livros analisados. Esse livro já foi aprovado na vigência da nova BNCC. O Ensino Fundamental 2, ele começa, né, a utilizar os livros aprovados pelo PNLD na nova, de acordo com a BNCC, nesse ano de 2020. Então, eles foram escolhidos pelas escolas no final do ano passado para começar a ser usado esse ano. Então, aqui a gente já vê que esse material didático, ele já relaciona a transitividade com o verbo. Então, o título do capítulo é verbo transitivo e intransitivo. Né? E já na explicação dos verbos transitivos, a gente vê ali, né, na unidade objeto que já vão ser relacionados ao tipo de complemento, né? Já tem no título ali da unidade, objeto direto e objeto indireto.
Essa é a explicação da transitividade que o livro traz. E a gente vê em destaque a questão da preposição, que vai ser o critério utilizado para diferenciar aí o verbo transitivo direto do verbo transitivo indireto, né? Então, indireto, o verbo gostar, que tem como complemento um complemento que utiliza a preposição. Além disso, o livro traz um rol de preposições normalmente utilizadas, né? Para que o aluno veja e até memorize talvez essas preposições e possa saber então que quando elas aparecem temos um verbo transitivo indireto, um objeto indireto. Né? Então o livro não vai além dessa discussão, desse critério da preposição e da transitividade relacionada aí ao verbo. Como considerações finais, né, desse início ainda de pesquisa, então são conclusões iniciais das análises, nós temos que, né, a abordagem da transitividade nos livros didáticos inicialmente analisados, elas não concedem, elas não trazem a discussão das propriedades dos argumentos do verbo, propriedades que possibilitam, né, a discussão, identificar a natureza desses argumentos, né, a natureza semântica dos verbos, o valor semântico associados a esses argumentos. Não há então essa discussão, né? Não há uma proposição do ensino de gramática baseado nas práticas linguísticas. Como a gente viu, as orações são soltas, não há uma discussão do seu contexto de uso. Né? Então temos aí um ensino mais normativo ainda, pautado em regras, né, que não induzem a uma reflexão, né? Essa ênfase na associação, né, do objeto direto e indireto à preposição ou ausência da preposição traz essa percepção, reforça essa percepção do ensino de gramática mais relacionada a uma atividade de memorização e não de reflexão, não é? Como a gente vê, por exemplo, até no rol ali, né, de possíveis preposições, né, porque o aluno consiga, conheça e até memorize essas preposições. Então a gente nota que os livros ainda didáticos, mesmo os mais recentes, né, da vigência da BNCC, eles continuam a tratar o fenômeno da transitividade baseado aí mais nas gramáticas tradicionais, né? Porque as gramáticas tradicionais elas focam nas normas, né, em regras, né, que independem aí do contexto. Então não traz esses materiais não ainda estão de acordo a se atingir o objetivo de levar o aluno a pensar a estrutura da língua. Né? Nesse sentido, observamos que tem que se progredir no ensino, né, modificar o ensino da transitividade para que ele seja fundamentado nas práticas linguísticas, levando ao aluno uma reflexão sobre o funcionamento da língua. É preciso que esse estudo seja feito de forma contextualizada dentro de diferentes gêneros textuais, né, com a discussão desses contextos de uso e de outros aspectos que envolvem, né, a construção da língua e do fenômeno da transitividade, além do sintático, né? Uma discussão do aspecto semântico e discursivo, né? Que então um ensino aí da transitividade relacionada a toda a oração, ao sentido de toda a oração dentro de um contexto, e não apenas como uma norma de uma classificação. Certo? Então, temos aí algumas conclusões iniciais que pautaram, né, esse trabalho, esse início de desenvolvimento, de observação. Obrigada, eu agradeço a participação, né, na semana de pós-graduação.